Informações, né? Porque agora, Tony, nós vamos conversar. Temos a satisfação de receber aqui no nosso programa a professora do IFE Baiano, presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Guanambi, Carline Guimarães, né? Ela que é presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Guanambi. Professora Carline, satisfação tê-la conosco pela primeira vez aqui na Tribuna do Povo. Boa tarde. Boa tarde Gilson, boa tarde Tony, boa tarde ouvintes. É um prazer estar aqui, agradeço o convite para a gente estar falando, né, um pouquinho sobre esse tema que é tão importante a participação de toda a população de Guanambi. Correto. Caso a professora queira falar sem máscara para facilitar a voz, pode ficar à vontade, está todo mundo vacinado e mantendo a devida distância aqui, como os nossos ouvintes e estão também assistindo pelas redes sociais, tudo na segurança. Professora, eu, em primeiro lugar, perguntaria, a gente sempre fala aqui da importância dos conselhos, o Tony, que inclusive também participa de conselhos municipais, etc. Eu perguntaria, em primeiro lugar, para conhecimento dos ouvintes, qual é o papel, qual é a função desse conselho, quais são as ações que vêm sendo empreendidas, né? Qual é o papel e a função desse conselho que a senhora preside? Isso, Gilson, é bom ter esse chamamento assim, é muito importante. O papel dos conselhos, né, é bom a gente lembrar, os conselhos municipais, eles são organizações, né, que são de participação voluntária e de participação da organização civil, né, as instituições da entidade civil. Então, é uma forma de que a população ela esteja mais próxima, participando das decisões do poder público em cada setor. Então, no que diz respeito ao Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, é importante a gente esclarecer um pouquinho o que é, né, a segurança alimentar e nutricional, que é um termo que envolve um pouquinho de dúvida, não tem muito esclarecimento sobre isso, né? Então, a segurança alimentar é o direito de cada pessoa, assegurado pela Constituição, né, o direito de acesso à alimentação. Essa alimentação ela tem que ser acessível em quantidade, em qualidade e sem que para que isso a pessoa precise abrir mão de outros direitos. Então, por exemplo, se para uma pessoa ela conseguir comprar, né, uma alimentação, ela precisa abrir mão da educação, de comprar, né, um caderno, uma farda para o seu filho, se ela precisa abrir mão do lazer, se ela precisa abrir mão da saúde, de um atendimento médico. Então, isso não é segurança alimentar. Se a pessoa ela come hoje, se a pessoa não está... Tem muita gente que acha que a insegurança alimentar, que é aquela visão que a gente tem de pessoas na África, né? Aquela visão bem estereotipada de pessoas muito magras, né? De pessoas que estão realmente numa condição uma condição muito severa, né? De inanição praticamente. Insegurança alimentar não é só isso. Às vezes a pessoa pode estar visivelmente numa condição física que aparenta estar, né, alimentada ou estar, né, a pessoa pode até estar acima do peso e ela sofrer insegurança alimentar, porque se hoje ela come, mas ela não tem garantido que ela vai comer à noite, se ela não tem uma garantia que amanhã ela vai ter dinheiro ou ela vai ter acesso à alimentação para botar no prato, né, da família, dos filhos amanhã, então isso é insegurança alimentar. E isso é uma questão que hoje muitos brasileiros estão vivendo, né? Então, com o agravamento da Covid, com o agravamento, né, até mesmo de certos direcionamentos do governo, então tudo isso interfere nessa condição, nesse acesso que a população tem. Então, a gente percebeu que em todo o Brasil, né, isso desde... muitos dados têm mostrado que, desde 2019, tem aumentado a população que está em estado de pobreza, extrema pobreza no Brasil. Isso já é evidenciado por muitos dados, né? E agora, em 2021, o Brasil retornou ao mapa da fome, né? A gente percebe muitas situações. Então, com o encarecimento, com a inflação, encarecimento dos gêneros alimentícios, né? Da carne, do combustível, do gás, tudo isso coloca as pessoas realmente numa situação de insegurança alimentar.
Então, o papel do conselho, nesse sentido, é a gente conseguir participar, né, de quais ações, participar de forma mais direta de quais ações o poder público está tomando para garantir a segurança alimentar no nosso município, no município de Guanambi. Então, para isso, a gente conta hoje, né, com a representação, são 12 representantes do CONSEA, né, do Conselho de Segurança Alimentar, sendo que 4 são do setor público, a maioria e a presidência é da instituição civil, né? Então, o poder público participa a partir das secretarias de assistência social, de agricultura, de educação e de saúde. E da organização civil a gente tem participação, né, de associações. É importante colocar, né, que essa participação é voluntária, ninguém que participa dos conselhos, né? O único conselho que é remunerado é o conselho tutelar, não é isso? Então, nenhum outro conselho municipal, nacional, as pessoas da organização civil, elas participam de forma voluntária, ninguém ganha nada por isso, né? A gente cumpre nosso papel de cidadão de estar participando. E é muito importante que a gente participe. Então, hoje a gente tem participação de associações de agricultores, né? Eu represento, né, a educação, com a UF Baiano. A UNEB também está presente com representação, o Sindicato dos Agricultores Rurais, o CASA, e a gente tem mais algumas instituições, né, que também participam junto, né, de forma bem ativa. Certo. É isso. Muito expressivo e importante esse conceito. Inclusive, Gilson, o Luiz Pereira, né? Daqui, boa tarde, Gilson, Tony Santana. Importante entrevista com um assunto muito discorrido aí pela presidenta. Parabéns. O Luiz, que é colega, representa o nosso Sindicato de Trabalhadores Rurais no Conselho. E são diversos conselhos, como você me falou, Gilson, que necessita de ter, por ser um trabalho voluntário, de ter o empenho das pessoas, né, professora? É isso mesmo. Eu gostaria de convidar, né, a população geral de Guanambi para participar desse momento. Então, a gente, enquanto conselho, a gente faz nossas reuniões, né, ordinárias e extraordinárias, que a população pode participar também. Porém, a gente faz, né, ou anualmente ou bianualmente, né, um fórum ou uma conferência, que é um momento de participação popular, é um momento que toda a comunidade ela é convidada, né, para participar, né? Exatamente, para discutir essas ações e para propor. Então, esse é um momento muito importante. A gente vai fazer no dia 9, quinta-feira dessa semana, às 8 horas, no CASA, que é o Centro de Agroecologia do Semiárido. E a gente vai ter essas 2 programações. Então, uma primeira programação é essa programação do fórum, onde vão acontecer essas discussões, esse debate. Então, a gente vai reunir após uma mobilização, a gente vai ter uma palestra também, e vamos ter discussões sobre o enfrentamento da fome, né, nesse pós-pandemia, que não é nem um pós-pandemia, é ainda um durante pandemia, né? Quase pós-pandemia. Mas, professora, esse seminário, com toda essa programação que está sendo divulgada, nesse foco que a senhora falou, claro, o Conselho Municipal visa ali a questão das políticas públicas a nível do município, mas, de qualquer forma, também as providências do poder público a nível federal, né, que infelizmente hoje não está tão direcionada para a questão de combate à fome, e do próprio governo do estado também. Nesse seminário municipal se debate também essa questão, né, tanto estadual como nacional. Sim, a gente debate toda a conjuntura, né, que a gente está inserido nessa conjuntura nacional. Todas as ações, né, em nível nacional e nível estadual, né, são impactadas em nível local, porém as deliberações são feitas em nível municipal. É importante colocar também que o CONSEA ele é um conselho consultivo, ele não é um conselho deliberativo, né? Então,
A gente não determina o que o poder público vai fazer, a gente orienta, propõe, né? Propõe e orienta. Mesmo assim, a gente fazendo essa construção junto com a sociedade é um momento importante porque a gente pode cobrar que isso foi sugerido, né? Que essas propostas, essas demandas de ações, elas foram colocadas, né? Então, por isso que é importante que representantes de associações, de comunidades, de bairros, né? De organizações sociais, né? É importante ter a participação para que vocês levem essas demandas, né? Então, cada pessoa dessa tem que levar a sua demanda. O que você entende que seria um problema, né? Que tem no seu bairro, que tem, né? Na sua comunidade, né? A gente quer ouvir isso, o que você propõe de sugestões. Então, isso tudo a gente reúne e a gente encaminha, né, para o poder público e a gente acompanha e cobra, e faz essa cobrança. Inclusive, há discussão nas reuniões do Conselho sobre a importância de uma boa alimentação escolar, né? Também. Sim, com certeza. A qualidade da alimentação, ela é um dos tópicos que é sugerido. Até por isso, a Secretaria de Educação, né, ela participa do Conselho, a gente acompanhou, esteve presente, né, desde o início da pandemia, na questão de como que foi feita os kits. Isso, exatamente, os kits, né? E principalmente porque quando a gente pensa, né, em alimentação, a gente tem que pensar em toda a cadeia produtiva. E o CONSEA, né, ele pensa muito na questão da agricultura, e principalmente da agricultura familiar, porque a gente entende a agricultura familiar como um modelo de produção de alimentos que é sustentável de forma ambiental e de forma social. Porque quando você tem a alimentação produzida, né, por um grupo familiar, né, ela é uma produção, né, que ela, além de garantir a subsistência, então, aquela família, ela tem a terra, ela já garante a sua subsistência, né? O excedente dela, né, ela gera renda para outras coisas. Ela ocupa as pessoas, né? Então, já pode não gerar um emprego remunerado, mas dá uma ocupação e uma garantia de sustento. E, além disso, né, a gente tem também a garantia da preservação ambiental, né, de uma forma muito mais efetiva quando a gente compara com o agronegócio. Então, o agronegócio, as grandes corporações, né, tem um mito de que essas são as que sustentam, exatamente, que sustentam a economia do país, que sustentam, que geram empregos, e não é verdade, né? Então, infelizmente, são sistemas que degradam, né? Que são sistemas que, comparativamente à área, à quantidade, à expansão da terra, eles empregam muito pouco, né? E não tem um retorno social. E, infelizmente, o que a gente tem produzido nisso, então, o que alimenta realmente o país, o que está na mesa, né, da população, 70% vem da agricultura familiar. Então, o restante do agronegócio, ele gera alimentos, mas a gente não pode nem considerar que são alimentos, gera commodities, né? Para exportar, né? Para exportar, para biocombustível, para alimentação animal, que muitas vezes não é, né, não retorna para, principalmente, países em desenvolvimento como o Brasil, que produzem muito, mas muito desse alimento ele vai para fora, né? Ele não... especialmente do agronegócio. Inclusive, Gilson, aproveitando essa fala, é interessante parabenizar os profissionais do IF Baiano que traz essa discussão, porque o pacote, como a gente fala da discussão da educação, ela tem um pouco voltado para o agronegócio. Tem muito aluno que entra no IF, por exemplo, no intuito de ser um bom profissional para ir nas grandes produções. E aí são poucas as pessoas que abraçam essas causas que a senhora tem abraçado, outras professoras, outros professores, outros profissionais lá do IF têm abraçado sobre a agricultura familiar. Isso mesmo, né? É uma questão que tem mudado um pouquinho, né?
tem caminhado um pouquinho e com essa visão, o que acontece, né, que até com muitos alunos, né, que a gente tem lá no IF Baiano, muitos alunos eles vêm da zona rural e eles abandonam as suas propriedades, né, então eles deixando até às vezes os pais, né, sem condição de cuidar sozinhos, né, e às vezes forçados a abandonar a propriedade rural e eles vão trabalhar, né, para outras indústrias, outras empresas, né, empresas rurais e não e às vezes eles não conseguem ter uma autonomia com isso, né? São poucos que vão conseguir ter autonomia, porque não é um sistema que foi desenvolvido para isso, é um sistema que explora, é um sistema que cada vez mais emprega menos, cada vez mais usa mais maquinário, é um sistema que não está preocupado com a saúde do trabalhador, que não está preocupado, né, com o ambiente, que utiliza, é um sistema que polui, é um sistema que é veneno e mais veneno. Exatamente, né? Então, a saúde, o bem-estar das pessoas não é prioridade, né? Levar alimento de qualidade não é prioridade. E muitas vezes não é 100% também, que tem muito agricultor familiar que ainda também não tem um conhecimento de que se pode produzir, né? Sem o agrotóxico, né? Mas essa é uma realidade que hoje já vem mudando. A gente já tem aqui em Guanambi e na região, a gente já a professora Felizarda vai falar melhor, mas eu não sei, mas se não me engano são 7, se não me engano são 7 produtores, né, que já tem o selo de orgânico. Eu não sei se eu estou falando exato esse número. Mas então isso é uma realidade, né? E além do orgânico, você pode ter os sistemas agroecológicos, os sistemas que às vezes o orgânico, para se conseguir isso, é mais rigoroso, né? É um sistema que é um pouco mais difícil e até encarece a produção. Mas os sistemas agroecológicos não são necessariamente assim. E é saúde para quem está comendo e é saúde para quem está produzindo. Muito bem, uma perfeita combinação. Voltando um pouco essa questão da fome, para a gente caminhar para a conclusão e a senhora reforçar a programação desse fórum, quando se fala em questão da fome, como a professora ressaltou aí, nós temos hoje, infelizmente, uma política econômica, as dificuldades aí da pandemia, a inflação, etc. E é sempre um momento que entra o assistencialismo. Há, claro, aquele assistencialismo que eu considero positivo, onde as pessoas, instituições, etc., tal, fazem campanhas para arrecadar alimentos para instituições, até mesmo para pessoas que estão em dificuldade. Agora muita gente, por exemplo, sem o auxílio emergencial. E existe aquele assistencialismo também, né? Vamos dizer assim, oportunista, as pessoas que querem distribuir cesta básica, a troco disso, a troco daquilo, mas isso aí também é preciso uma política mais consistente, até para evitar que essas pessoas precisam, né, receber uma cesta básica para não passar fome literalmente, né? Como a senhora vê esse aspecto aí? Sim, essa é uma discussão muito importante, né? E essa é uma das discussões que a gente quer fazer em conjunto, né? Então, o que eu posso estar falando aqui pode ser apenas a minha opinião, né? E a gente quer realmente debater mais profundamente isso, nesse momento do fórum. Mas o que eu vejo, né, é que o assistencialismo ele, muitas vezes é necessário, né? Mas ele não pode ser, ele tem que estar atrelado, tem que estar junto com outras políticas, que essas políticas tem que ter o objetivo de dar autonomia para essas pessoas, né, que necessitam. Então, muita gente, desde o início da pandemia, muita gente que não precisava de uma cesta básica, de um auxílio, passou a precisar. Então, como que você vai dizer que você não pode, né, como é que uma pessoa que não sabe o que vai colocar na mesa no dia seguinte, como é que essa pessoa tem condições, né, de buscar um emprego, como é que essa pessoa tem condições de buscar um empreendimento, né? Então, muitas vezes, essas pessoas elas são taxadas de pessoas que se encostam, né, que ficam dependendo, né, de auxílios do governo, e a gente tem que entender esse contexto que essa situação tem que ser uma situação momentânea ali, não pode ser realmente uma situação que perdure, mas que sempre vai haver pessoas, o ideal é que não houvesse, né? Mas na situação que a gente tem no Brasil, de um dos países com a maior desigualdade no mundo,
essa é uma situação que, por enquanto, ela vai ocorrer e a gente tem que estar atento a isso, porque a primeira necessidade, que é a alimentação, ela tem que ser sanada, né? Ninguém de barriga vazia consegue pensar em outra coisa. Então, o estudante não consegue estudar de barriga vazia, um trabalhador não consegue trabalhar de barriga vazia. Então, essa é a primeira necessidade que tem que ser sustentada, sanada. As demais, elas vão vir depois. Então, isso tem que estar junto com a política, né, de capacitação, com a política de educação muito forte, né, que é uma coisa que demora mais tempo também para ter um retorno, mas que vem esse retorno. Então, tem que ter políticas de médio e longo prazo que vêm associadas. E por isso que é importante, né, a gente ter esses, como a visão, né, muito ampla, né, da segurança alimentar. Vocês observam, né, que não envolve só, né, então parte, né, de educação, saúde, influencia a agricultura, a cadeia inteira está envolvida. Então todos esses elos têm que estar envolvidos. Ok. Tony, mais alguma pergunta para a professora reforçar aqui a programação? Não, só parabenizando por esse trabalho e também aproveitando a oportunidade, professora, para chamar as pessoas, as associações, a comunidade em geral a estar participando dessa discussão, porque a gente vê, assim, por exemplo, algumas discussões, recentemente mesmo, Gilson, nós falamos aqui a respeito que o projeto da PEC que voltou do Senado para a Câmara, uma das mudanças interessantes que a gente está atento e tem que estar cobrando é que o Auxílio Brasil, o novo programa social, que tinha data para terminar em 2022, os senadores propondo que esse auxílio tem que ser contínuo, como foi o Bolsa Família, que já durava 18 anos. Então, as pessoas, é importante estar participando dessa discussão, não é, professora? Exatamente. E antes de concluir a colocação do Tony, já pediria para a professora passar aí a programação do fórum e, na sua conclusão, reforçar o convite, como disse o Tony, aí, para a comunidade estar participando do evento. Isso, então no dia 9, né, de dezembro, essa quinta-feira, às 8 horas, no CASA, no Centro de Agroecologia do Semiárido, vai estar acontecendo o fórum. O CASA fica ali perto da FIP, não é isso? Isso, exatamente. Vai estar acontecendo, então, o segundo fórum do Conselho, né, de Segurança Alimentar e Nutricional. Tá? Então, a gente enfatiza aqui, quem é que pode participar? Qualquer pessoa, né? Qualquer cidadão guanambiense, ele pode e deve participar, é importante estar a par dessas discussões, você pode sugerir, você pode contribuir. Tá? Então, vai ter um momento em que a gente vai reunir nos grupos de trabalho, e esses grupos de trabalho é o momento que a pessoa realmente vai ser instigada a falar, né? Em pequenos grupos, né? Quais são os problemas que você acha que tem, né? E, se possível, dizer sugestões, né, de como a gente pode solucionar isso. Tá? E no outro momento, que vai acontecer à tarde, a gente vai ter a eleição da nova gestão do CONSEA. Então, esse é um outro momento importante que vai acontecer no mesmo dia e que eu faço esse chamamento. Então, para isso aí, é importante que sejam representantes de organizações, tá? De instituições da sociedade civil. Então, aí uma pessoa que não esteja vinculada a uma instituição, ela não pode... Tanto na sede como na zona rural, né? Exatamente. Uhum. Então, a pessoa tem que estar representando, né? Tem que estar representando alguma instituição. E então vai ter a eleição. Então, as instituições que estiverem presentes, elas se inscrevem. E a gente vai eleger os novos membros, que são 8, né, titulares e suplentes de organizações, né, de educação, associações, tanto associações de agricultores rurais quanto associações de moradores. E a gente faz até um apelo para que as associações de moradores elas participem, porque a gente não tem, hoje em dia, nessa composição do CONSEA, a gente não tem participação de associações da zona urbana, dos né? Bairros, né? Dos bairros, e associações bairros, comunitárias. Que tem essa problemática, né, exatamente, social. Então é importante que eles participem. Então, associações rurais e organizações da sociedade civil, né? Como a gente tem hoje já, né? Casa, né? Mas a gente tem o sindicato,
Tá? A gente tem a pastoral, né, participando, esses são os que hoje participam. Mas a gente vai ter essa nova eleição, então quem estiver presente pode participar e esses vão fazer essa votação, essa eleição para a nova composição do CONSEA no biênio 2022-2023. Ok, muito obrigado, professora, pela sua presença e fica até o convite para retornar em outra oportunidade, porque a gente sabe que é um assunto, como a própria professora expôs muito bem, tem todos os outros desdobramentos, né? E em nome da senhora, leve nosso abraço também para os professores do IF Baiano. O IF Baiano vai ter eleição, inclusive, nós vamos falar no programa daqui a pouquinho sobre isso. E nosso programa aqui, inteiramente à disposição do Conselho, à disposição da senhora para qualquer informação. Muito obrigado pela presença. Gilson e Tony, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar participando aqui. Foi um prazer estar participando e espero que todos estejam juntos lá com a gente, tá? Participando desse fórum. Então, obrigado pelo espaço, um grande abraço. Ok. Boa tarde, então. A gente volta.